legislativo brasileiro e fluminense possui profundas raízes no passado colonial da cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil por quase 200 anos. Antes da existência do Palácio Tiradentes, no mesmo local existia um antigo sobrado intitulado de Casa de Câmara e Cadeia. O prédio do século XVII, inspirado na administração municipal portuguesa, abrigava no pavimento superior o trabalho dos vereadores da cidade e no inferior a cadeia pública da cidade. Seu marco principal está associado à Conjuração Mineira, quando o alferes Tiradentes ficou lá preso em 1792, onde foi condenado à morte por enforcamento. No final do século XIX, devido ao seu péssimo estado de conservação, o edifício foi apelidado de Cadeia Velha. Seção das Cortes de Lisboa. É uma pintura de Oscar Pereira da Silva, localizada no Salão de Honra do Museu Paulista. Executada em 1921, foi encomendada pelo então diretor do museu, Afonso Toné, por ocasião do centenário da Independência de 1922. A obra retrata a sessão de 9 de maio de 1822 das Cortes Constituintes de Lisboa. Destaca-se a participação de representantes das províncias brasileiras, com ênfase em São Paulo, como Antônio Carlos de Andrada, que aparece discursando de pé, confrontando Borges Carneiro. O ambiente da cena é luxuoso, com lustres e castiçais, janelas grandes com cortinas vermelhas longas. Há um trono mais elevado em relação ao plenário. Na imagem 3, nos deparamos com uma aquarela pertencente ao acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A obra retrata o recinto da Câmara dos Deputados na abertura dos trabalhos da Assembleia Geral Legislativa do Império. A tradicional fala do trono do imperador Dom Pedro II buscava evidenciar a importância do poder moderador como ponto de equilíbrio constitucional e reforçava a aura de poder da monarquia. Percebe-se na imagem o destaque conferido ao trono, ao imperador com suas vestes de honra e a austeridade do ambiente. A capa da revista ilustrada com a charge Para onde penderá a balança, publicada em 1884, representa ironicamente a busca do equilíbrio entre liberais, representados pelo conselheiro Dantas, e conservadores, personificados no Barão de Cotegipe. Utilizando a sátira, percebe-se como o processo eleitoral, no semiparlamentarismo do Segundo Reinado, era submetido a tensões constantes. Último país a extinguir o trabalho escravo das Américas, o Brasil teve um longo e difícil debate no parlamento sobre a abolição, devido à resistência das elites econômicas. Durante o gabinete do Partido Conservador, liderado por João Alfredo, foi encaminhado o projeto de abolição sem restrições, na abertura da Câmara, em maio de 1888. A fotografia exposta representa a aprovação da proposta no dia 9 de maio do mesmo ano, no recinto da Cadeia Velha, vindo a ser sancionada no dia 13, durante a regência da Princesa Isabel. Em 1924, o renomado artista Eliseu Visconti recebeu a encomenda para executar o painel decorativo do plenário do Palácio da Câmara dos Deputados. Esta obra é o primeiro estudo executado pelo artista e representa a posse de Deodoro da Fonseca na presidência da República. Bem ao gosto de Visconti, este esboço apresenta uma fatura moderna e vivos tons cromáticos, numa composição alegórica em semicírculo, com a predominância de uma figura alada que abençoa a cerimônia que tem a bandeira nacional em destaque. No entanto, esta proposta foi recusada pela comissão constituída à época que exigiu do artista outro estudo em que não figurassem mulheres. Visconti executou um segundo esboço, aprovado pela comissão, no qual a composição refere-se à assinatura da primeira Constituição Republicana em 1891, solenidade na qual mulheres não seriam representadas. O painel definitivo retrata, em tamanho natural, os 63 constituintes num painel em semicírculo, que se encontra atrás da mesa diretora. Nesse painel se destaca a presença de uma monocromia em tons de sépia que se harmonizam com o mobiliário do plenário. Destacam-se figuras de relevância para a história política do Brasil. Ao centro, Prudente de Moraes, primeiro presidente civil eleito.
Abaixo, em trajes civis, Floriano Peixoto, primeiro vice-presidente e segundo presidente da República. Ao seu lado, Campos Salles, conhecido por seu processo de fortalecimento das oligarquias paulistas e mineiras. E Rui Barbosa, representado no ato de assinatura da Carta Magna. Considerado um dos primeiros edifícios de concreto armado da América Latina, a construção do Palácio Tiradentes durou 4 anos, entre 1922 e 1926, e foi composta quase que exclusivamente de materiais nacionais, doados pelos Estados da Federação. Erguido no local da antiga Cadeia Velha, o Palácio da Câmara buscava suas raízes na tradição política brasileira, do parlamento a Tiradentes. De porte monumental e com uma presença ostensiva de esculturas e ornatos, o palácio foi a primeira sede idealizada e edificada para abrigar um dos poderes da República, pelo menos até a inauguração de Brasília em 1960. A inauguração do Palácio Tiradentes não foi um evento isolado, mas foi uma grande festa da política. Aberto para sessões parlamentares em 6 de maio de 1926, o palácio celebrou o centenário do poder legislativo brasileiro, remontando à primeira Assembleia do Império. Na fotografia, o atual plenário Barbosa Lima Sobrinho aparece com a presença ostensiva de pessoas nas cadeiras, na mesa diretora e nas galerias, com uma elegante decoração floral da loja Flor de Lis, ainda existente no bairro do Rio Comprido. Célebres personalidades compareceram, como Getúlio Vargas, então deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Ausências também foram notadas, como a do presidente da República, Arthur Bernardes, que estava em conflito com o legislativo à época. Ainda que houvesse a tentativa de silenciamento durante a Primeira República, a luta das mulheres pela participação na política parlamentar conseguiu ultrapassar as barreiras que lhes foram impostas. Na imagem, temos a presença da advogada e sindicalista alagoana Almerinda Farias Gama, presente na Assembleia Nacional Constituinte de 1933. Mulher, negra e nordestina, Almerinda participou da elaboração da Constituição de 1934 como delegada classista, representando o Sindicato dos Datilógrafos e a Federação do Trabalho do Distrito Federal. Além de eventos, atividades políticas e festividades, o Palácio Tiradentes também foi espaço de homenagem aos que passaram pelos seus corredores. Desde a sua inauguração até o presente momento, o Salão Nobre e o Hall Principal testemunham cerimônias fúnebres de personalidades da história política do país. Na fotografia, vemos o cortejo com o corpo do ex-presidente e ex-deputado mineiro Arthur Bernardes, sendo levado pelo então presidente da República, Café Filho, e o presidente da Câmara, Carlos Luz, em 1955. Curiosamente, Bernardes não compareceu à inauguração do edifício. Ainda assim, o palácio não rejeitou as honras ao ex-presidente. Uma das principais revistas ilustradas das primeiras décadas republicanas e símbolo da modernidade das artes gráficas, a revista Careta possuía um importante posicionamento político nas suas capas. A estrutura era quase sempre a mesma: título e cabeçalho no alto, charge colorida no meio e legenda ao pé da página. Na caricatura, o tema é a Constituinte de 1934. A escultura de Tiradentes satiriza o parlamentar que fala horas a fio, argumentando que pode ficar em seu lugar por ser um mártir e ter uma paciência de bronze. Na capa de uma das edições de outubro de 1946, a Careta satiriza e, ao mesmo tempo, celebra o retorno à democracia após o fim do Estado Novo. A lamparina iluminando o brasão de armas da República simboliza a nova Constituição, a revogação de privilégios que se dava pelo Estado ou pelas Forças Armadas e a valorização do seu artigo 1º. Todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Com a proclamação da República em 1889 e a instauração de um Congresso Constituinte em 1890, houveram constantes tensões entre os parlamentares e o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. A elaboração da carta foi feita às pressas, com receio de um possível golpe de Estado. Ainda assim, em 6 meses de mandato efetivo, o Marechal se sobrepôs ao presidente constitucional e ordenou o fechamento do Congresso, alegando que o impedia de governar para a felicidade do Brasil. A caricatura da revista ilustrada mostra ironicamente a pena que Deodoro utilizou para escrever o decreto, dissolvendo os parlamentares numa enorme taça para o horror dos demais. A tentativa de golpe não funcionou e Deodoro foi forçado a renunciar em novembro de 1891. Getúlio Vargas fechou o Congresso 2 vezes. Após a Revolução de 1930,
Vargas baixou um decreto dissolvendo o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Pressionado pelo movimento constitucionalista de 1932, Vargas se viu forçado a reabrir o Congresso. Em 10 de novembro de 1937, Vargas deu um golpe de Estado, instituindo a ditadura do Estado Novo. Alegando uma ameaça comunista no Brasil, fechou o Congresso e outorgou uma nova Constituição, de caráter autoritário. Em pronunciamento por rádio, fez críticas ao regime democrático que tantos males vinha causando, e ao Congresso, que nada produzia e criava dificuldades às iniciativas do governo. Na fotografia, vemos o Palácio Monroe, então sede do Senado Federal, cercado por tropas militares no dia da instauração da ditadura. A charge da careta satiriza as repercussões do fechamento da Câmara dos Deputados pelo Estado Novo. Em primeiro plano, Getúlio Vargas aparece com uma chave, que teria utilizado para fechar o Congresso. Nota-se ao fundo uma porta com a placa Câmara e o anúncio "Aluga-se esta casa". Vargas conversa com um novo ministro do Trabalho, que carrega em seu nome o título de Cromwell, em referência ao político que dissolveu o parlamento durante a Revolução Inglesa e foi um dos responsáveis pela execução do rei Carlos I. Durante a ditadura civil-militar, o Congresso foi fechado 3 vezes. O último a decretar o fechamento do Legislativo foi o general Ernesto Geisel, em 1977, por meio do Pacote de Abril, depois que o Congresso rejeitou uma emenda constitucional. Geisel alegou que o MDB, partido de oposição à época, havia estabelecido uma ditadura da minoria. 2 semanas depois do fechamento, Geisel anunciou um conjunto de medidas que tinham o objetivo principal de dar ao partido do governo, a Arena, o controle do Legislativo, com o aumento das bancadas do Norte e do Nordeste na Câmara e a eleição indireta de 1/3 dos senadores, conhecidos como parlamentares biônicos. Há quase 100 anos, o Palácio Tiradentes é palco da pluralidade social brasileira e das suas manifestações. Desde sua criação, o Palácio Tiradentes integra a nossa cultura de rua, em especial o nosso carnaval, ao abrigar foliões em suas escadarias. Assim, a fotografia do nosso primeiro painel é do evento de abertura da exposição Abre Alas, com o tradicional bloco Imprensa que eu gamo. A exposição, parceira da Alerj com o jornal O Globo, ocorreu entre fevereiro e abril de 2012, no Salão Nobre do Palácio, e contou a história do carnaval de rua do Rio de Janeiro por meio de fotografias dos anos de 1930 até os dias de hoje. A luta pela diversidade também faz parte da história do nosso palácio e parlamento. Assim, o segundo painel traz uma fotografia da manifestação contra os programas de reversão sexual, popularmente chamados de cura gay, realizada na escadaria do Palácio Tiradentes, em setembro de 2017. Nela, um casal homoafetivo, envolto pela bandeira do arco-íris, símbolo da luta pela diversidade de gêneros e sexualidades, contempla nosso palácio, cuja escadaria se encontra coberta pela bandeira e pela presença de manifestantes com faixas a favor da cidadania LGBTQIA+. A luta pela igualdade racial atravessa nossa história. Assim, no terceiro painel, trazemos a fotografia da cerimônia de entrega do Prêmio Dandara, voltado para a valorização da mulher negra, latino-americana e caribenha, bem como para homenagear a memória da vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada em 2018. Realizada no plenário do Palácio, em agosto de 2019, a cerimônia contou com a participação de representantes de religiões de matriz africana, simbolizando a luta contra o racismo religioso em nosso estado. Na sequência, nosso quarto painel destaca a ex-deputada Jurema Batista, a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira no Parlamento Estadual entre os anos de 2003 e 2007, e indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 2005. Com uma história marcada pela luta pelos direitos humanos e contra o racismo e a discriminação com moradores de favela, ela integra o documentário Memórias do Parlamento. Atualmente, a Alerj possui sua composição mais plural e diversificada. No quinto painel, vemos a fotografia da posse da 13ª legislatura, em fevereiro de 2023, realizada no plenário do Palácio Tiradentes. Pela primeira vez, o Legislativo Fluminense conta com uma deputada trans e com uma autodeclarada indígena, além de ser a legislatura com o maior número de parlamentares negros e mulheres. Tais avanços, ainda que precisem continuar, são reflexos de uma história de lutas pela diversidade social, cuja memória segue materializada no Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa.